Você já parou para imaginar o que aconteceria se o ser humano pudesse controlar o poder de uma estrela? Não estamos falando de ficção científica, estamos falando do Sol artificial da China. Mas será que isso é realmente uma conquista sem precedentes ou uma bomba-relógio tecnológica? O reator de fusão nuclear, apelidado de Sol artificial, é uma tentativa ousada de replicar a energia do núcleo do nosso Sol. Com temperaturas que chegam a 100 milhões de graus Celsius, ele promete fornecer energia limpa e praticamente ilimitada. Mas, como qualquer coisa tão poderosa, isso não vem sem riscos. E a pergunta que paira no ar é: estamos prontos para lidar com isso? Pense nisso, uma única fonte de energia que poderia abastecer cidades inteiras sem poluir o ambiente. Parece o futuro que sempre sonhamos, certo? Mas e se, por trás desse sonho, estivermos alimentando uma tecnologia que pode sair do controle? O que está em jogo não é apenas uma inovação tecnológica, é a balança entre progresso e destruição. Será que estamos prontos para fazer essa escolha? Enquanto a fusão nuclear é promovida como uma solução para a crise energética global, ela também carrega uma sombra. Imagine o que poderia acontecer se esse tipo de tecnologia caísse em mãos erradas ou se um acidente ocorresse. Os reatores são altamente instáveis, e um pequeno erro poderia desencadear uma catástrofe inimaginável. A história já nos mostrou como avanços revolucionários podem se transformar em armadilhas. O petróleo, por exemplo, trouxe progresso, mas também guerras e crises ambientais. Será que o Sol artificial pode ser o próximo exemplo disso? Será que estamos criando uma arma em potencial, em vez de uma solução? Agora, pense no impacto disso na geopolítica. Uma tecnologia tão avançada poderia se tornar o maior trunfo estratégico do século XXI. Imagine o desequilíbrio que isso poderia causar entre as nações. Quem controla a energia controla o mundo. Será que a China está se posicionando como a próxima superpotência absoluta? Pausa para reflexão. E você, o que acha? Até aqui, se esse tema te instiga, deixe seu comentário e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. Estamos apenas começando a explorar as implicações dessa descoberta impressionante. Por outro lado, não podemos ignorar o potencial transformador dessa tecnologia. Uma fonte de energia ilimitada e limpa poderia acabar com a dependência de combustíveis fósseis e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Talvez estejamos à beira de uma nova era dourada. Mas será que a humanidade está pronta para lidar com tanto poder? Quando olhamos para trás na história, vemos como inovações como a energia nuclear trouxeram tanto benefícios quanto tragédias. O Sol artificial pode ser o divisor de águas, mas o que definirá seu impacto será a forma como escolhemos usá-lo. E assim, a questão permanece: o Sol artificial da China será lembrado como a maior ameaça ou a maior oportunidade do século? Talvez a resposta a essa pergunta não esteja em quem o criou, mas no que a humanidade fará com ele daqui para frente. E você? Como acha que isso afetará o futuro? Compartilhe suas ideias nos comentários e fique ligado no próximo vídeo, onde vamos explorar outras curiosidades fascinantes. Para entender o potencial revolucionário do Sol artificial, é importante compreender o que ele realmente representa. O projeto chinês, oficialmente conhecido como Tokamak HL-2M, é uma máquina que utiliza o processo de fusão nuclear para gerar energia. Diferente da fissão nuclear, que divide átomos e produz resíduos radioativos perigosos, a fusão é baseada na combinação de núcleos de hidrogênio, criando um ambiente similar ao interior das estrelas. Este processo, em teoria, é mais seguro, mais limpo e praticamente ilimitado, já que os combustíveis utilizados, como o deutério, são abundantes nos oceanos da Terra. Mas, por que a fusão nuclear é tão difícil de alcançar? Para que os átomos de hidrogênio se fundam, é necessário recriar condições extremas de temperatura e pressão, semelhantes às do núcleo do Sol. Isso significa gerar calor de até 100 milhões de graus Celsius, 6 vezes mais quente do que o núcleo da nossa estrela. Os reatores precisam conter esse plasma superquente usando campos magnéticos incrivelmente potentes, o que exige tecnologia de ponta e um investimento colossal. A China, ao lado de projetos como o ITER na França, tem liderado essa corrida, mas o sucesso está longe de ser garantido. Se essa tecnologia for dominada, as implicações são imensas. O potencial energético de uma grama de combustível de fusão é equivalente a toneladas de carvão, mas sem emitir dióxido de carbono ou gerar resíduos nucleares de longa duração. Em um mundo enfrentando crises climáticas e esgotamento de recursos naturais, o Sol artificial é visto por muitos como a salvação definitiva. No entanto, essa visão otimista encontra barreiras práticas e políticas que não podem ser ignoradas. Um dos maiores desafios é o custo astronômico.
Construir e operar reatores de fusão exige bilhões de dólares, e o retorno sobre o investimento ainda é incerto. A China, com sua capacidade de mobilizar recursos estatais, conseguiu avançar rapidamente nesse campo, mas outras nações podem não ter o mesmo privilégio. Isso levanta questões sobre acessibilidade. Será que a fusão nuclear será uma solução global, ou um recurso exclusivo para potências que dominarem a tecnologia primeiro? Além disso, há o risco do uso militar. Apesar da fusão ser vista como uma tecnologia pacífica, as aplicações militares de reatores avançados não podem ser descartadas. Por exemplo, a criação de novos materiais e sistemas energéticos avançados pode dar origem a armas de nova geração, potencialmente mudando o equilíbrio de poder global. Será que estamos prontos para lidar com as consequências éticas e políticas desse desenvolvimento? Um aspecto fascinante, mas pouco discutido, é como essa tecnologia poderia transformar nossas vidas diárias. Imagine um mundo onde o custo da energia seja tão baixo que a eletricidade seja praticamente gratuita. Isso poderia revolucionar a economia, permitindo avanços em áreas como transporte, saúde e exploração espacial. Missões interplanetárias se tornariam mais viáveis, com espaçonaves alimentadas por reatores de fusão compactos, transformando a humanidade em uma espécie interplanetária. Por outro lado, essa dependência de uma tecnologia tão avançada poderia criar novos problemas. Se apenas algumas nações ou corporações controlarem essa energia, as desigualdades globais podem se acentuar. Países em desenvolvimento podem ficar ainda mais dependentes de potências tecnológicas, aprofundando disparidades econômicas e sociais. Também é crucial considerar os riscos ambientais. Apesar de ser limpa em termos de emissões, a fusão nuclear ainda exige grandes quantidades de água para resfriamento e produção de hidrogênio. Em um planeta já enfrentando escassez hídrica, isso pode se tornar um ponto crítico. Além disso, qualquer falha catastrófica em um reator de fusão, mesmo que improvável, poderia liberar uma quantidade massiva de energia em um curto período, causando danos inimagináveis. Voltando à China, o país tem sido estrategicamente inteligente ao investir nessa tecnologia. Eles não apenas mostram ao mundo sua capacidade técnica, mas também consolidam sua posição como líderes no avanço científico. Isso coloca pressão sobre outras nações, especialmente os Estados Unidos e a União Europeia, para acelerar suas próprias iniciativas de fusão nuclear. Entretanto, a pergunta persiste: como essa tecnologia será regulamentada? A fusão nuclear é um território relativamente novo, sem precedentes legais claros. Quem decide como e onde ela será usada? Como evitar que se torne uma arma de barganha geopolítica ou um ponto de discórdia internacional? Até agora, a ciência tem avançado, mas a aplicação prática da fusão ainda está no horizonte. O projeto ITER, por exemplo, só deve começar a operar em plena capacidade por volta de 2050. Isso significa que o Sol artificial ainda é mais uma promessa do que uma realidade. No entanto, a rapidez com que a China tem demonstrado avanço sugere que talvez estejamos mais perto desse futuro do que imaginamos. A grande questão é: estamos prontos para esse futuro? Estamos preparados para lidar com o impacto social, econômico e político de uma tecnologia tão transformadora? Ou será que, como tantas vezes antes, vamos tropeçar nas consequências não intencionais do progresso? E você, o que acha? O Sol artificial será um divisor de águas ou um presente perigoso para a humanidade? Se este tema te fascina, compartilhe suas opiniões e acompanhe nossos próximos vídeos, onde vamos explorar outras descobertas e avanços científicos que podem moldar o nosso futuro. O que está por vir pode ser ainda mais surpreendente. Quando pensamos na ideia de um Sol artificial, é impossível não refletir sobre como a humanidade tem lidado com as forças da natureza ao longo da história. Sempre buscamos controlar e manipular nosso ambiente, desde a descoberta do fogo até a Revolução Industrial. A fusão nuclear representa o próximo passo lógico dessa trajetória, mas ela carrega um peso filosófico: até onde podemos ir antes de ultrapassarmos os limites do que é seguro? O impacto cultural dessa tecnologia também merece atenção. A possibilidade de gerar energia infinita sem destruir o meio ambiente é quase um sonho utópico. Isso inspira narrativas de esperança, mas também de temor. Em filmes, livros e outras obras de ficção, a fusão nuclear é frequentemente associada a cenários distópicos. Por que será que tendemos a imaginar o pior quando confrontados com avanços tão impressionantes? Talvez porque, historicamente, o uso de tecnologias de ponta nem sempre foi guiado por princípios éticos. Além do imaginário coletivo, há o impacto direto na economia global. Pense em setores que dependem de energia, como transporte e manufatura. Com custos reduzidos, a fusão poderia inaugurar uma nova era de produção em massa,
com bens mais baratos e acessíveis. Isso, por sua vez, poderia transformar padrões de consumo, reduzindo a pobreza em escala global. Mas, como sabemos, mudanças desse porte sempre vêm acompanhadas de desafios imprevisíveis. Um deles é o efeito sobre o mercado de combustíveis fósseis. Países cuja economia depende do petróleo e gás natural enfrentariam uma crise sem precedentes. A transição para a energia de fusão poderia criar um cenário de instabilidade, com impactos sociais e políticos difíceis de prever. A Arábia Saudita, por exemplo, que está diversificando sua economia com o projeto NEOM, precisaria acelerar ainda mais seus esforços para se afastar da dependência do petróleo. A fusão nuclear também pode alterar radicalmente a maneira como concebemos a infraestrutura de energia. Hoje, as redes de transmissão de eletricidade são projetadas para centralizar a distribuição. Com a fusão, essa abordagem poderia mudar. Reatores menores, locais e eficientes, poderiam alimentar comunidades inteiras de forma independente, reduzindo a necessidade de grandes redes interligadas. Isso seria um divisor de águas em regiões remotas ou em desenvolvimento, onde a falta de acesso à energia ainda é um problema. No entanto, há uma questão fundamental: quem será o guardião dessa tecnologia? A fusão nuclear pode ser vista como um bem público global, mas quem terá o controle sobre ela? Empresas privadas, governos ou organizações internacionais? Se olharmos para a história da energia nuclear, veremos que o controle sempre foi um tema delicado, muitas vezes cercado de segredos e disputas políticas. Talvez a maior lição aqui seja que a fusão nuclear não é apenas uma questão de ciência e tecnologia, mas também de colaboração global. Sem uma abordagem coletiva, os benefícios dessa descoberta podem nunca ser totalmente realizados. A humanidade já enfrentou esse tipo de desafio antes, e as lições do passado devem guiar nossos passos no futuro. Ao final, o que fica é a percepção de que o sol artificial não é apenas uma conquista tecnológica, mas também um reflexo da nossa ambição e capacidade como espécie. Ele nos desafia a pensar sobre nosso papel no mundo, nossos limites e, acima de tudo, nossa responsabilidade em moldar um futuro que seja sustentável, justo e seguro para todos. E então, o que você faria se tivesse o poder de decidir o destino dessa tecnologia? Será que estamos prontos para lidar com algo tão grandioso, ou será que ainda temos lições a aprender antes de dar esse salto? As respostas para essas perguntas talvez definam o curso da história nos próximos séculos. Se você está tão intrigado quanto nós, continue acompanhando nosso canal. Ainda há muito mais para explorar.